Bem, pessoal, o Jornal da Rede Alesp conversa agora com o médico infectologista Emerson Mesquita. Ele fala sobre a volta às aulas e vacinação. Doutor Emerson, seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Boa tarde, Luciano. Boa tarde, Fábio. Eu que agradeço aqui a oportunidade de poder falar um pouco sobre vacinação e prevenção de uma forma geral. Obrigado. Doutor Emerson, por que as crianças e adolescentes devem atualizar a carteirinha de vacinação antes da volta às aulas e ressocialização? Muito obrigado pela pergunta. Eu estou falando com o Fábio ou com o Luciano? Neste momento, com o Fábio. Ele é o Fábio, eu sou o Luciano. Só para você identificar a voz, assim. Muito obrigado pela pergunta, Fábio. Assim, nesse momento nesse momento único, né, que atravessa a nossa saúde pública, né, e a saúde mundial, em que todos os olhos se voltam, né, para a esperança de uma vacina contra o Covid, é muito importante que a gente não deixe de entender que nós já temos diversas vacinas para diversas doenças imunopreveníveis. É muito importante que a gente não perca de vista, Fábio, que esse é um serviço essencial, que a vacinação é um serviço essencial. Mas essencial de que forma? Bom, é um serviço que previne mais de 2 milhões de mortes todos os anos. É um serviço capaz de erradicar doenças infecciosas. Quem nos ouve pode lembrar da poliomielite, da paralisia infantil, da rubéola congênita. Então, a gente está falando de um serviço capaz de prevenir milhões de mortes e de erradicar diversas doenças infecciosas. Então, nesse momento, Fábio, para retomar a sua pergunta, em que a gente se prepara para voltar para um novo normal, que a gente prepara para a ressocialização, é muitíssimo importante que a gente mantenha a nossa caderneta vacinal em dia, que a gente faça o nosso dever de casa, que a gente mantenha altas coberturas vacinais, não é? Então, é fundamental que a gente mantenha essa caderneta vacinal. E, felizmente, né, os documentos de organismos mesmo supranacionais, Fábio, como a Organização Mundial da Saúde, como a Organização Pan-Americana de Saúde, mas mesmo da Sociedade Brasileira de Pediatria, da Sociedade Brasileira de Imunizações e do próprio Programa Nacional de Imunizações, esses documentos deixam claro para a gente, Fábio e Luciano, que do ponto de vista técnico e científico é muito importante a manutenção da vacinação de rotina, mesmo nesse momento em que vivemos. Quais são aí os perigos, né? Se esse público não estiver com a vacinação em dia? A gente sabe, por exemplo, que muita gente... existia aí uma fake news em relação a essa questão da vacinação, né? Muita gente que desacredita em relação à vacinação. Queria até que o senhor reforçasse a importância da vacinação, né? E falasse um pouco desses perigos, né? Do público que não tiver com a vacinação em dia. Obrigado pela pergunta de novo, Fábio. Acho que ela voz, acho que é o Fábio. Agora é o Luciano. A gente fala o nosso nome antes de perguntar. Perdão, desculpe, viu? É que a voz é parecida. Luciano, então, é muito importante realmente que a gente entenda a informação correta, né? É importante lembrar que existe um WhatsApp do Ministério da Saúde que você pode consultar imagens ou mesmo textos contra fake news, né? O DDD é o 61 992894640. Então, através desse WhatsApp, é possível que o cidadão ele cheque se a informação que ele está recebendo é correta ou não. Você pode repetir a segunda parte da sua pergunta, que cortou um pouquinho para mim, por favor? Doutor, eu perguntei, falei da questão das fake news, da vacinação. Quais são os perigos se o público não estiver com a vacinação em dia, né? Vai ter mais suscetibilidade, vai estar mais exposto às doenças, não é isso? Exatamente, Fábio. É muito importante a gente lembrar que a vacinação traz um benefício não só individual, quer dizer, não só para quem recebe a vacina, que se protege contra aquela doença, mas também um benefício coletivo, que a gente chama de imunidade ou proteção de rebanho. Essa imunidade ou proteção de rebanho, Fábio, nada mais é do que a interrupção da transmissão de uma doença infecciosa para indivíduos que não puderam se vacinar ou que não receberam a vacina, por indivíduos que se vacinaram e desenvolveram proteção. Ou seja, esses indivíduos que se vacinaram e desenvolveram proteção,
eles atuam como um cordão, eles fazem um cordão de isolamento para esses indivíduos que não puderam receber a vacina ou não desenvolveram proteção. Agora, para que essa imunidade ou proteção de rebanho exista, é muito importante que a gente atinja altas coberturas vacinais. E quando a gente fala alto, a gente fala, assim, em geral, para a maior parte das vacinas, maior que 95% de cobertura. Então, é muitíssimo importante que, nesse momento, volto a dizer que a gente se prepara para a ressocialização, para voltar para um novo normal, é muito importante a gente atualizar a caderneta vacinal do nosso filho, a nossa caderneta vacinal. Eu protegendo o meu filho, eu vou ajudar a proteger o coleguinha, né, da sala. Então, é muito importante a gente entender essa função coletiva, esse bem coletivo que a vacinação permite. Doutor Emerson, agora é o Fábio, tá? Doutor, muito tem se falado nesse momento da volta às aulas. Esse é um assunto polêmico, porque não se chega a um consenso, né? Há quem defenda a volta às aulas, há quem questione isso, fale que não é o momento. Nós acabamos de entrevistar aqui uma pessoa da área municipal, né, de educação, que ela é contra, mas, de repente, as escolas privadas e as escolas do Estado ainda não existe uma conclusão. Qual que é a sua opinião, doutor, como infectologista, em relação à volta às aulas? O que pode acontecer caso as crianças voltem a frequentar as escolas? O tema volta às aulas, como você mesmo falou, né, Luciano, ele é um tema controverso, né? É um tema que merece estudo e merece uma decisão baseada em evidências, né? Quer dizer, merece o conhecimento pelas autoridades, né? Eu acho que as autoridades vão saber recomendar precisamente a volta às aulas na medida em que a informação sobre a circulação precisa, sobre a carga precisa da doença, outros fatores como a sobrecarga do sistema de saúde, né? Então, realmente, a recomendação com relação à volta às aulas merece um entendimento, né, sobre a epidemiologia e como é que está o serviço de saúde disponível, né? Assim, então, em geral, essas duas equações são importantes para a gente poder recomendar com segurança a volta às aulas. Doutor, existem aí, né, diversos movimentos mundiais que levantam a bandeira da vacinação, né? Qual que é o principal argumento desse tipo de ideologia? E o que o senhor diria para essas pessoas? O senhor já falou um pouco sobre isso, né? E quais as consequências desse tipo de movimento, né? Doenças a princípio erradicadas podem acabar voltando por conta disso? É muito importante a gente entender que esses movimentos, primeiro, eles não têm qualquer substrato, né, na realidade, né? A gente pode citar aqui uma das bandeiras desses movimentos anti-vacina, como você comentou, né? São, por exemplo, a associação entre autismo e vacinação, né? Então, é um trabalho publicado por um médico inglês na revista The Lancet, que foi retirado da publicação, um trabalho fraudado, né? Um médico que depois, em seguida, perdeu o seu registro médico, né? O que ele conseguiu, sim, foi que estudos sérios, subsequentes, deixassem claro que não existe qualquer associação entre a vacinação e o autismo. Então, de forma geral, Luciano, eu acho que o que a gente pode dizer é que não existe qualquer respaldo na realidade, né? E que, do ponto de vista técnico, científico, a gente pode refutar com segurança, né, qualquer tipo desses argumentos, né? Então, é muito importante que a gente procure informação de qualidade para não permitir que esse tipo de fake news, né, chegue perto do nosso círculo e impacte a vacinação, né? Que, como a gente comentou anteriormente, a cobertura vacinal, a manutenção de altas coberturas vacinais é fundamental. Você comentou do retorno de algumas doenças, então a gente tem o último boletim epidemiológico mostrando que o sarampo, né, então uma doença potencialmente grave e fatal, o sarampo vem avançando no nosso país, existem mais de 7 mil casos dessa doença que é imunoprevenível, né, quer dizer, que é prevenível por vacinação. Então, é muito importante, nesse momento, para quem nos ouve, que pretendemos retornar no novo normal, o retorno das crianças, das escolas, é muito importante que a gente mantenha a nossa caderneta vacinal em dia, a caderneta do nosso filho em dia,
altas coberturas vacinais, para que a gente não observe o retorno de doenças imunopreveníveis. E aqui você tem o sarampo, né, assim, por motivos de tempo, claro, mas a gente pode citar, por exemplo, a febre amarela, né? A febre amarela é uma outra doença imunoprevenível, a gente lembra bem da epidemia de 2018, né, com aquela procura ávida, né, enfim, aos postos de saúde. Então, é muito importante a gente entender que essa medida é segura, que essa medida é eficaz, que essa medida salva vidas e que eu me vacinando e vacinando meu filho, eu contribuo para a proteção do coletivo, da sociedade como um todo. É muito importante. Doutor, é o Fábio. Eu tenho uma curiosidade, doutor. Aqui em São Paulo, eu lembro que eu já tomei algumas vacinas que eu não estava com a carteira de vacinação em mãos. E mesmo assim eu tomei a vacina, recebi lá um recibo, né, escrito a vacina que eu tomei, cheguei em casa, guardei em algum lugar e provavelmente eu nem sei onde está guardado isso. Não tomar a vacina pode causar algum problema, obviamente, de saúde para a pessoa. Agora, às vezes, tomar a vacina, sei lá, em curto espaço de tempo, isso pode ocasionar algum problema ou é melhor tomar 2 vezes do que não tomar? Boa pergunta, Fábio. O que acontece é que cada vacina tem um intervalo mínimo recomendado entre as doses, né? Então, claro, que isso varia de acordo com o arsenal que a gente tem, né? O nosso Programa Nacional de Imunizações tem 19 vacinas no seu arsenal, mas, em geral, o que a gente recomenda é um intervalo mínimo entre as doses. E, nesse caso, por exemplo, para retomar a discussão do sarampo, por exemplo, que a gente comentou do avanço, se o indivíduo não tem comprovação da vacinação, então sim, ele merece atualizar a sua caderneta vacinal. Aí, claro, de acordo com cada vacina, a gente tem um intervalo mínimo entre as doses, né? Então, isso sim deve ser observado, mas em geral não tem problema nenhum. Eu aproveito essa pergunta para a gente deixar claro a segurança das vacinas, né? Então, todas as vacinas passam por um extenso processo de estudo, Fábio. Desde a fase 1, que é uma fase de imunogenicidade e segurança, em seguida tinha uma fase 2 e 3, que é uma fase de eficácia, né, em indivíduos, no número de indivíduos progressivamente maior, né, 2 e 3, e depois, Fábio, uma fase 4, que é uma fase pós-comercialização, em que a vacina já está no mercado, mas as empresas e agências de vigilância sanitária continuam monitorizando os efeitos possíveis colaterais. Então, através desse rigor científico das fases da pesquisa clínica, a gente tem certeza, né, da segurança do produto. Tá certo, muito obrigado. Doutor Emerson Mesquita, infectologista, muito obrigado pelas suas informações aqui na Rede Alesp. Eu que agradeço, obrigado. Obrigado, boa tarde.